Balança a cabeça, mexe o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora. Está entrando no ar, aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Estrelas do Samba, com Atoy Jackson. Olá, gente, cheguei! Atoy Jackson. Que delícia! Cheguei chegando, isso mesmo, se derrubar é pênalti, filhinho. Gente, boa tarde, é uma satisfação imensa estar aqui na Rádio Tropical Web Brasil, isso mesmo, com o programa Estrelas do Samba. Tá aí, olha, querendo entrar em contato, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Lembrando a você o seguinte, quer fazer aquela pergunta inusitada? 97159 1211, 97159 1211. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Bom, o que vem a ser este programa, Estrelas do Samba? Sabe por quê? Estrelas do Samba foi criado, foi idealizado pela minha produtora e diretora Luciana Lins, que hoje não está aqui comigo, não sei porquê. Cadê você, Luciana? Mas eu estou aqui, maravilhosa. Gente, o programa foi criado para dar visibilidade a você que é muso, musa, rainha, rei, tá? Destaque. Isso tudo dentro de uma agremiação. Então, o que acontece? Você automaticamente, aqui no nosso programa, você vai contar um pouquinho da sua história, tá? Isso é muito importante, porque eu acredito que seja muito difícil você ter patrocínio. Tem patrocínio? Não, né? Tem o padrinho? Não, também não tem? Então, gente, e aí a gente quer saber um pouquinho como é que funciona essa questão de ser muso, ser musa, ser rainha de bateria. Tá bom, a gente sabe que as grandes agremiações têm patrocínio, porque fulano, ciclano e beltrano. Mas como é que funciona você, dentro de uma agremiação pequena, manter isso? Tem que manter o corpo, tem que manter a estética, como é que funciona isso? Então você que é musa, você que é muso, você que é rainha, você que é rei, tá? Você que é destaque, quer participar do programa? Entre em contato direto, tá aqui, 21 97 159 1211. Ou www.radiotropicalwebbrasil.com.br e aí marque a sua entrevista. E se você quer ter esse material todo editado, personalizado, também pode ser. Tá bom assim? Vamos fazer o seguinte, vamos então com o nosso operador de áudio, Rodrigo. Vamos curtir uma música enquanto eu bato um papinho aqui, daqui a pouquinho eu volto com ele, Marcelo Nunes. É o primeiro homem dentro do programa, tá? Até então, um mês de programa. Aliás, o programa fez um mês, Rodrigo. O programa fez um mês de programa só as mulheres. Vamos trazer mais muso, rei, tudo aqui, ó, tá bom? Vamos de música, a gente volta já já. Que maravilha, filhinho. Conselho com Almig Neto. Isso aí foi a epopeia das rodas de pagode do Rio de Janeiro. E Almig Neto fez um sucesso danado com esta música Conselho. Por falar em Conselho, vamos então conversar agora com o nosso entrevistado de hoje, que é o Marcelo. Isso, Marcelo Nunes, que é morador da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, é carioca da gema e sambista nato. Boa tarde, Marcelo. Olá, querido. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que estou lisonjeado e muito honrado de estar aqui nesse momento, à frente de um profissional como você, né, que sabe fazer a coisa, está no mundo do samba, entende. Então, estou agradecendo essa oportunidade. Eu fico muito feliz em receber você aqui. Primeiro homem do programa, até porque durante o mês da programação nós tivemos 4 musas, né? Musas, rainhas, essa coisa toda. E hoje estamos tendo a satisfação de receber você aqui. Marcelo, conta um pouquinho pra gente como é que se deu a sua entrada dentro do carnaval. O que você fazia antes? Estudava, trabalhava? Como é que se deu a tua entrada dentro do mundo do samba? Então, eu sempre tive uma vocação para a questão da arte e da cultura, né? E aí tudo isso envolve a questão do teatro, que eu sou formado em artes cênicas,
sou ator profissional, aí estou no mundo do samba, aí vou para dança, então estou sempre envolvido. Tudo isso que diz da arte e cultura. E o samba tá assim, desde quando eu era adolescente na minha vida. Assim, bem presente. Mais ou menos, em que idade você iniciou dentro desse mundo do samba? Eu tinha 16 anos, na verdade, né? Porque assim, no meu bairro tem uma escola de samba chamada Mocidade de Vicente Carvalho, que eu moro no bairro de Vicente Carvalho. Então, eu vivia lá nessa escola, né? Todo ano eu desfilava, saía na ala das crianças, enfim. E aí, conforme você vai crescendo, então você vai ocupando outros cargos na escola, né? Atualmente lá eu estou como rei dos passistas nessa escola. Eu já fui destaque, já fui Não, daqui a pouco tu conta, daqui a pouco você vai contar. Essa questão então você começou numa escola mirim. Sim, isso? Sim, pode desde ser. Criança. Isso, uma ala, exatamente. Então você veio desde criança cultivando, né, essa coisa da questão do samba e foi se estendendo. Dentro do teatro, como é que foi para você se colocar? Porque olha só, gente, fazer teatro, fazer dança, fazer samba é complicado. Conta um pouquinho pra gente. Foi muito difícil a questão de ser ator? Não foi. E isso também começou a partir dos 16 anos, adolescente. Então, assim, o teatro ele me deu muita base para essa questão cultural e artística, né? Eu sempre gostei muito, eu via as pessoas atuando no teatro, na TV, então isso me deixava muito fascinado. E aí comecei a seguir essa carreira. Hoje em dia eu digo que tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu dou graças ao teatro. Porque são mais de 20 anos. Gente, olha só. Então, fazer aqui. Seguinte, o teatro, querendo ou não, ele te dá base para tudo, para você ser um bom artista. Com certeza. No que seja, pode ser dança, pode ser no samba, pode ser o que seja. Mas me diga o seguinte, e no caso, você teve algum apoio familiar para isso ou não teve? Porque o samba antigamente era uma coisa bem discriminada. Sim. E aí, me conta. Conta pra gente. Da família mesmo, no início, eu não tive muito apoio. Porque a minha mãe, que ainda é viva, né? Graças a Deus. Queria que eu fizesse tivesse outras profissões. Eu disse, não, mãe, eu quero isso. E fui à luta. Fiz cursos profissionalizantes, fiz muito teatro amador, muito. E aí depois comecei a fazer uns cursos profissionalizantes, né? Isso há 20 anos atrás. E aí fui encarar uma faculdade, que foi muito importante, uma faculdade na nossa vida, assim, que faz a gente desconstruir, né? Coisas que talvez a gente aprenda e que você tem uma outra visão, você começa a ver uma outra visão. E aí isso foi... E aí, ao mesmo tempo, paralelo, vinha o samba também. Vinha o samba, e aí, inclusive, eu não ficava só nessa questão do desfile, em ala, mas também na parte de confecção de fantasias. As minhas roupas eu mesmo confecciono. As minhas roupas. Tá vendo, né, gente? Tá sentindo, então, que não é só chegar lá, botar uma roupa e sair dançando e vambora, não. Tem todo... Ou seja, isso tudo, essa base toda, gente, veio do teatro. Então, o teatro deu para ele esse mote para que ele fosse se desenvolvendo dentro da questão do samba. Na verdade, assim, quando a gente montava, tinha os grupos de teatro, né, que eram os grupos amadores, e aí ali mesmo o próprio grupo montava os figurinos dos espetáculos, a cenografia. Então a gente também não tinha grana, né? Era um teatro que a galera não tinha dinheiro. E aí a gente montava aquilo, né? O pessoal se juntava, um ia para casa do outro e tinha uma grana, ia lá, pegava uma sucata, montava uma roupa, e isso foi me dando uma base. Aí, hoje em dia, por exemplo, as minhas fantasias, cabeças, eu que monto, os costeiros, eu sei, ajudo amigos, ajudo amigas, que eu tenho bastante, né, no mundo do samba. E aí, como você está sempre colocando em pauta aqui, o teatro realmente me deu essa base. Mas o mundo do samba, na verdade,
eu tive que aprender também mais coisas, além do que eu já sabia no teatro. Nossa, tá sentindo que São não é... mais de 20 anos. Você, agora eu vou fazer uma pergunta. Você acha que há uma dificuldade maior em relação aos homens, em relação às mulheres? Porque, de repente, as mulheres conseguem patrocínio, tem o padrinho, né? Que a gente sabe que tem o padrinho, tem o patrocinador, tem o apoiador. Você acha que, no caso, para os homens, há uma dificuldade maior em conseguir patrocínio ou é fácil? Não, eu acredito que patrocínio, ele é difícil para todas as pessoas, mesmo sendo do sexo masculino e feminino. E eu acho que para o homem é um pouquinho mais. Eu acho que a gente vive num país que tem essa questão do preconceito, né? Se o homem coloca uma roupa que possa, talvez... Aí a gente tá falando de carnaval, né? Sim, uma roupa sim. mais ousada, vamos dizer assim, um pouco mais feminina. Então há aquele preconceito, né? Às vezes até mesmo dentro do mundo do samba existe isso. Sim. Dentro do mundo do samba? Com certeza, existe sim, né? Às vezes a pessoa não te fala isso, mas só em você olhar para a pessoa, você já percebe, né? Aquele olhar de reprovação. E assim, eu sou uma pessoa que cara, eu não tô nem aí pra nada disso. Eu coloco minha roupa e fico à vontade. Será que, de repente, isso que você tem veio do teatro? Isso quebrou esse paradigma de que o cara tem que se botar uma roupa X para ser o rei, para ser o muso, não é? Sim, eu acho que assim, ser muso, ser rei, em escola de samba, não é muito fácil. Porque assim, é um lugar muito da mulher. Sabe assim? Né? Aí eu vou até lembrar um fato que acho que está dentro do contexto, né? Por exemplo, a gente fala de rainha de bateria. Qual foi a primeira rainha de bateria, gente? Foi uma trans. Joãozinho 30 colocou essa trans. Acho que era Heloína, se eu não me engano. Heloína. Isso, foi a primeira. Heloína dos Leopardos. Sim, foi a primeira. E era uma trans, né? Não era uma mulher. Não estou criticando, acho bacana, legal. E hoje em dia você já não se vê isso. Claro, por exemplo, no grupo especial você não vê, mas você vê na Intendente Magalhães, tem algumas trans que são rainhas de bateria. E que também, né, a gente falando de carnaval, essa questão do preconceito, a Intendente Magalhães, que eu amo de paixão. Adoro! Amo, que é o povo, o povão, é para as pessoas, né? De repente a pessoa não tem um dinheiro de passagem para descer para Sapucaí ou para pagar aquele ingresso, mas ela tá ali e é um calor humano, as pessoas próximas ali, vendo as fantasias, e é um espetáculo maravilhoso. As escolas são maravilhosas, não deixa nada perder. Porque as escolas são lindas, esse ano foi a coisa mais linda, assim, algumas escolas belíssimas, e eu sou muito feliz, eu desfilo em várias escolas na Intendente Magalhães. Mas você desfila, além da Intendente, você desfila em alguma outra agremiação, no caso da série Ouro, aliás, da Sapucaí, ou só na Intendente? Na Sapucaí não, mas eu tô na série Ouro, que estava quer dizer, ainda continuo, né? A São Clemente, que foi uma pena, minha São Clemente que eu amo, um enredo lindo, maravilhoso, a escola estava muito bonita, mas infelizmente nem todas as pessoas veem dessa forma que eu vejo, né? Foi um orgulho ter desfilado, eu amo São Clemente, sabe? Eu sou passista na São Clemente. E aí também tem a União do Parque Acari. Daqui a pouco você vai falar sobre isso. Vamos chamar o Rodrigo, que vai botar aquela musiquinha. Lembrando você o seguinte, quer participar? 21 97 159 1211. 21 97 159 1211. Pode fazer a sua pergunta. Você pode, inclusive, clicar lá, www.radiotropicalwebbrasil.com.br, porque você conectado no mundo e o mundo ligado em você e curtindo o programa. Isso, Estrelas do Samba. Vamos lá, Rodrigo, a gente volta já já. Se eu quiser fumar, eu fumo. Que maravilha, filhinho, vamos combinar, Zeca Pagodinho, isso aí, muito samba, porque
Estrelas do Samba está no ar com o Latoy Jetson, eu mesmo, essa criatura que vos fala, e hoje trazendo o primeiro muso aqui para o estúdio. Eu sei que você quer participar, não sabe? Ai, gente, pelo amor de Deus. Clica lá, www.radiotropicalwebbrasil.com.br ou isso, nosso WhatsApp, 21 97 159 1211. Repetindo, 21 97 159 1211. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Vamos voltar a conversar com aquele papo gostoso. Tá gostoso, animado, hein? Com ele, Marcelo Nunes, que, aliás, vai contar um pouquinho das experiências nas quais ele teve em várias agremiações. Vamos começar por qual? Deixa eu ver aqui minha pauta, menino. Me dá isso aqui, Rodrigo? Ah, tá, vamos combinar. Tá aqui, olha. Me conta um pouquinho sobre a experiência que você teve na Renascer de Vaz Lobo. Na Renascer de Vaz Lobo... Como é que você entrou para esta agremiação? Bem, a Renascer de Vaz Lobo, eu fiquei 3 anos, já entrei muso, direto, né? Eu tenho uma amiga, que é a Karen Rodrigues, que já era musa da agremiação, muito amiga, assim, uma irmã do samba. E aí a Karen tem uma boa relação com o presidente, né? Com a diretoria da escola. E aí fez uma indicação. E aí ela falou, e aí, topa? Eu falei, claro que eu topo. Vai gastar um pouquinho, mas eu vou topar. E aí fui lá, ele gostou. E eu acho que assim, não basta você ser só muso, né? Ainda mais sendo da figura masculina. Você tem que ter um plus a mais. Assim, falando de muso, né? Eu sou daquele... Eu tenho a questão da sexualidade, né? Vamos dizer assim. Sim, pode falar o que você quiser falar. Então, tem a questão da sexualidade. Explicar. Então, por exemplo, eu no mundo do samba, eu gosto muito dessa questão do sambar masculino, né? Independente dos malandros, das cabrochas. A pessoa fala assim, ué, o muso samba, o muso não é só para dar pinta, a musa não é só para dar um close, não é? Eu falei, gente, realmente, mas tem que saber pelo menos um pouquinho do samba, assim, samba no pé. Mas o close é fundamental, colocar a mão, sambar, né? Porque é totalmente diferenciada essa questão do samba. Mas eu ainda defendo essa coisa do masculino, do samba masculino. Do chapéu, que eu amo, da camisa de botão, de manga comprida, dobrada, aquela calça social, com um sapato social, eu ainda defendo e eu gosto. Gosto bastante. Mas as roupas de pinta também rolam. Oh, babado, Felipe. Tem que rolar. Você tocou num assunto que chegaram para mim uma vez e falaram assim, Latoy, como é que você samba? Falei, olha, como eu sou da linha show, tá? Eu aprendi a sambar como homem e como mulher. Entendeu? Então, ótimo. Se eu tiver que sair como homem, eu vou sair de homem. Foi o que você tocou. A figura masculina. Tá? O samba masculino é totalmente diferente do que soltar as cadeiras, fazer a mulatinha, como diz o meu amigo Jerônimo da Portela. Eu fui, inclusive, durante um tempo, tá? Trabalhei com ele. Então, é diferente. Você sambar como homem, como sambar como mulher e dar pinta de mulatinha. Seguinte, meu amor. Me conta aí a próxima agremiação foi a Balanço do Irajá. Sim, só para completar o que você falou, acho que todas as formas são... tenho certeza que todas as formas são legítimas, né? Uhum. No samba, em qualquer coisa na vida. Tudo é muito válido. Desde que você esteja à vontade no que você está fazendo, né? Sim. Se você estiver à vontade, então tudo é válido. Bem, a Balanço de Irajá eu fiquei uns 2 anos. É uma escola que estava na avaliação, né? Uma escola de avaliação que tem. Aí eu fiquei um tempo, de um amigo que me fez o convite. Ele falou assim, poxa, vamos ser muso lá na Balanço. Eu falei assim, o presidente, né? O Lila. Eu falei, pô, Lila, cara, eu tô em muitas escolas. Ele falou, não, eu quero você. A Karen, minha amiga, também já estava lá, minha irmã. E até a Mari também
que são minhas amigas, e disse assim, não, você tem que estar presente. Eu falei, aí no final já sabe o que deu, né? Aí recebi o convite e aceitei, nem é porque eu não queria. Porque assim, às vezes você está em muitas escolas, e ou você dá conta das muitas que você está, ou você fica em 2 e 3 e está sempre nos ensaios e não falta nada. Porque às vezes você está em um montão e você deixa a desejar, tem um evento em 2 escolas no mesmo dia. Já aconteceu comigo. Eu já corria numa noite para 2 escolas. Me apresentar em 2 escolas numa noite. Gente, agora, assim, para mim é uma coisa nova, né? Isso, a questão de ser muso e rei, isso vem de um tempo para cá, né? Há pouco tempo, posso dizer assim? Sim. Uma coisa mais ou menos de uns 10 anos, 15 anos. Sim. Que aí fala a tal da corte, né? Fala a tal da corte, mas não é pejorativo. Mas é a corte. As escolas, elas têm a sua corte. É importante ter a sua corte. Porque é o glamour de uma escola. Você ter um muso, uma musa, um rei, é o glamour. Né? É uma coroa, é uma roupa bonita, é um plus a mais dentro de uma escola de samba. E é a beleza. E todas as escolas têm, né? Tem escolas que... Por isso que, às vezes, você arruma um coordenador, que agora tem coordenador de musas e musos, né? Uma pessoa que toma conta lá, ajuda na roupa, ensaia. Então, tem agora um coordenador, uma pessoa propriamente dita, para tomar conta dessa galera que vamos dizer, o glamour, como eu já falei, né? Marcelo, como é que era antes, no caso, você, com certeza, pelo que você está falando aí, você pegou uma época que não havia isso. Como é que era para vocês desfilarem em 1, 2 escolas? Cada escola tem esse coordenador, ou só uma escola tem, outra não tem, e aí você fica meio que embolado? Porque eu lembro que quando eu desfilava, era complicado trocar de roupa, você troca de roupa em qualquer lugar. Mas era complicado, porque alguém tinha que ficar com a sua bolsa. Como é que é isso? Um ajudando o outro, como é que é isso? Ainda tem isso. Ainda existe isso que você falou, da questão de trocas de roupa, local para trocar. Não, local não existe, né? Eu ia tocar nesse assunto. Posso tocar? Pode tocar, claro, imagina. O microfone é seu. Então, porque aí, logo quando você falou, eu lembrei dessa questão da nossa troca, né? Olha só, nós somos artistas, né? Uma escola de samba é um show. Uma feijoada que rola naquela escola de samba é um show. Então, você precisa ter, no mínimo, não vai ter um camarim belíssimo, não, mas tem que ter um espaço digno para poder os passistas trocarem de roupa, até a corte de uma escola trocar de roupa. Mas aí, eu vou te interromper rapidinho, você está falando um evento dentro da quadra, não é isso? Aí eu vou chegar nos outros eventos, então, que aí vai ter uma crítica. Então pode fazer. Né? É construtiva, na verdade. Não, pode fazer que é contigo. E aí, tem escolas que realmente você tem, né, aquele espaço legal. Tem escolas que não. É uma crítica construtiva. Quando tem algum evento que é fora da escola, eu não vou citar nenhum, mas já passei por isso várias vezes, né? Você não tem local para trocar de roupa, e aí eu já troquei assim, tipo, um monte de pessoas passando, e eu fui lá e troquei, fiquei só com a roupa de baixo, assim, de cuecas, e uma boa. Porque eu sou um artista, sabe? Então, eu não tenho esse como é que eu vou dizer para você, esse pudor de tirar a roupa. Fui lá, troquei minha roupa amarradão, botei minha roupa bonita de passista e fui. E muitos passistas passam por isso. Não só a corte também, porque a gente ainda vai falar mais à frente que são passistas. Muitos passam por isso. Muitos. E a gente não tem também como é que eu vou dizer para você? Um reconhecimento. Todas as entrevistas que eu dou, eu falo isso. Do reconhecimento do artista dentro do mundo do samba. Isso é muito bom. Porque é um show, é uma apresentação.
né? Aí eu ainda vou defender, que ainda vou falar que eu tô meio que às vezes te atropelando, antecipando, eu acho, que você vai perguntar. Não. Eu vejo os passistas, é um show à parte, sabe? É um show à parte. Então, acho que tinha que ser mais bem cuidado. Não só os passistas, mas todos os segmentos de uma escola de samba, mais bem cuidado. Uma ajuda de custo, que é importante. Não há essa ajuda de custo. Não há essa ajuda de custo. Claro, tem escolas que te retorna tudo isso que a gente faz lá de uma outra forma. Coloca uma coisa, um alimento, coloca uma bebida. É legal, é bacana, né? Eu adoro uma cervejinha, então, uma cervejinha bem gelada comigo mesmo. E até mesmo para também dar um... para te incentivo. Exatamente, incentiva mais. Exatamente, para te dar um incentivo. Mas eu amo de paixão. O samba não tá assim, na veia da minha família. Que eu digo pai, mãe, até mesmo os parentes. Não tá assim. Não tem ninguém da tua família que seja do mundo do samba, que goste, que puxou essa veia artística? Não. Do teatro, da dança, da... Não. Aí, por exemplo, agora eu tenho 3 irmãos, que são por parte de mãe, né? 2 irmãos e uma irmã. Eu tenho um irmão que é músico, que é percussionista. Já enveredou pelo caminho da música. Exatamente. Esse irmão. E um outro também, que é a questão do... que fazia muito lance do passinho, né? Do passinho. E aí ele viralizou na internet, aí, nas redes sociais, enfim. Mas o mundo do samba é só eu mesmo. Gente, que maravilha! Lembrando a você, querendo participar, fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, você que está ouvindo o programa, 21 97 159 1211. Repetindo, 21 97 159 1211. Você está conectado no programa Estrelas do Samba com o Latoy Jetson, recebendo ele hoje aqui. Isso, Marcelo Nunes, tá certo? Rodrigo, aquela musiquinha básica para a gente curtir, que dá tempo de você entrar em contato. Ou www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Agora eu sei que eu... Que maravilha, tô de volta, filhinho, vamos combinar. Você está curtindo o programa Estrelas do Samba, isso, o programa com Latoy Jetson, o programa para você, musa, rei, rainha, destaque, tá aqui, ó, sentado, conversando comigo, cara a cara, olho no olho e contando um pouquinho da sua experiência de vida. Eu tô recebendo o Marcelo Nunes, toquei para você então na sequência, Falsa Consideração com ele, meu amigo Marquinhos Satã, te amo, cara. Te amo. Qualquer dia você pode vir para cá. Falar com a nossa produção, falar com a Luciana, para encaixar uma entrevista com você em algum programa. Tá bom? Vamos voltar então com um papo com ele. Meu querido, me conte casos, fatos inusitados que tenham acontecido com você durante esse tempo que você está dentro do carnaval. Conte pra gente um pouquinho e até que também, gente, sirva de inspiração para você que é musa, para você que é muso, para você que é rei. Isso, de repente, pô, caramba, se aconteceu com ele, não vai acontecer comigo, porque ele contou, entendeu? Conta um pouquinho pra gente. Você estava falando, eu estava pensando aqui, né, essa questão do... que eu falei muito pouco. Em relação a homem dentro da corte. Pode falar. Que é muso, que é rei. É bom, é legal, é bacana. Você ficar numa posição diferenciada, né? Você ficar numa posição dentro daquela agremiação. Mas tem um ponto que é fundamental, que é a questão da humildade. Sabe? Às vezes você vai em alguns lugares, que aí eu vou falar da questão do homem, porque é o que a gente está falando. Sim, Digo sim. do homem, Sim, no geral. figura masculina. E figura masculina. E aí, você vê isso, né? Até mesmo algumas personalidades, que eu vou dizer assim, do mundo do samba.
alguns passistas, enfim. Então tem isso que samba bastante, tem essas questões de, às vezes, você perceber que não tem muito essa humildade, né? Acho que assim, a gente está ali para somar, o mundo do samba é soma. Você está junto, você está sambando, e está aquela linha, né, forma a ala ali, e aí a gente está falando mais para essa questão de quantidade de pessoas numa ala, e você tem que estar ali um olhando para o outro para não passar, para não ficar mais à frente, outro ficar mais atrás, e trabalhar em conjunto. E eu acho que a corte, ela é assim também, né? Às vezes pinta algum olhar diferenciado, mas tem que ter essa questão da humildade. É importante, muito importante. E eu sou muito feliz porque assim, uma figura masculina, que a gente está dizendo aqui, está abrindo essas portas e tomando, né, esses espaços, Sim, entrando, ocupando, na verdade, né, ocupando esses espaços. E fazendo bem, fazendo bonito, porque tem muitos homens em escolas de sambas, muitos que eu conheço e que eu acho figuras legais, bacana, figuras assim, rei de bateria, na série Ouro tem, né, um rapaz que é rei de bateria, que samba bastante, samba muito, desculpa, eu não vou lembrar o nome dele, mas é maravilhoso, samba muito, mas muito mesmo. Mas me diga o seguinte, quando dentro da agremiação tem o rei, tem uma rainha também, ou só o rei vem na frente da bateria? Agora, porque assim, as funções foram aumentando, né, dentro dessa questão da corte. Né? Parece que assim, cada momento existe uma coisa diferente. Tem a questão do rei dos passistas, isso é muito novo, né? Anteriormente, ou há tempo atrás, às vezes vinha alguém e botava, mas não tinha essa nomenclatura, rei dos passistas. E agora as escolas estão aderindo. Tem escola que pode ter rei e rainha, tem escola que pode ter rainha e princesa, rei e princesa, aí pode ter musa plus sizer, que é aquela musa que não tem aquele padrão que as pessoas dizem. Chamado padrão para o cargo tal, né? Exatamente. Mas a gente também tem avançado bastante sobre isso, sobre os corpos, né? Desculpa, os corpos lindos, aqueles corpos que é aquela coisa padrão. Isso já está caindo por terra, as pessoas já estão vendo isso diferente. E isso é muito importante. E essas pessoas ocupando esses espaços que a gente diz que são as tribos que não são vistas, que são aquelas discriminadas, até na questão racial, já LGBTQIA+, e estão adentrando nessas posições que são posições que você fala assim, nossa, como é que pode, né? Olha lá a rainha gordinha, olha lá um rei negro, e por aí vai, né? E por aí vai. E, como eu te falei, existe ainda preconceito, mesmo dentro do mundo do samba. Agora, como é que é feito? Eu sou doido para saber como é que é feito a escolha do muso, de uma musa. O que tem que ter? Tem que ter corpão, carão, tem que ser a namorada do fulano, tem que ser namorado do ciclano. Como é que... Eu queria entender como é que funciona essas escolhas. Você que está dentro desse universo, dá para você me explicar? É um pouquinho de cada coisa que você falou. É um pouquinho de cada. Mas aí, por exemplo, eu posso falar dentro do meu espaço. Você, no caso, você. Eu consigo falar, claro, você vê uma coisinha ali, outra lá, mas eu consigo falar dentro do meu espaço, dentro do que eu vejo. Eu acho que assim, eu tenho, modéstia à parte falando, eu tenho uma coisa que me favorece muito. Essa coisa de cativar as pessoas. A minha alegria, a questão da empatia, do divertimento, de ser uma pessoa que sou eu mesmo, assim, eu não... Fingir, não. Não. Você não cria um personagem para poder estar ali, ó. Eu acho que isso...
assim, aí eu vou te fazer a pergunta. Eu acho que isso cativa as pessoas, Sim, né? claro. Quando você sempre chega com um sorriso, você Claro. sempre está disponível para ajudar todo mundo quando alguém chega. Pô, Marcelo, ajuda aqui, prende aqui minha cabeça, né? Amarra aqui minha roupa. Ou então, de repente, você chega assim, pô, meu presidente, você vai lá, reverencia a diretoria da escola. Às vezes leva um packzinho de cerveja lá para a bateria da escola. Oi. Ó. E às vezes você faz um agrado, né? Você Sim. vai lá, enfim. Samba, não precisa ter muito samba no pé, mas precisa ter graça, leveza. Né? Isso também já ajuda, que o pessoal fala que é a tal que quando a gente está sambando, a gente faz as firulas, né? As famosas firulas. E você tem e um sorriso no rosto. Aquela leveza é muito importante. E, gente, e o figurino, né? Que é o que completa ali. O figurino, sorriso. Mas é um pouco de tudo que você falou. Cada situação é uma situação. De repente, você pode ser alguma coisa de alguém da diretoria te indica, você vai. Ou, às vezes, você entra por mérito, ou você está dentro de uma escola. Você está na área de passista, você é bom, aí alguém da escola vai lá, não, vamos indicar essa pessoa para ser da corte, ou músico, que for. Então, vai depender de cada situação. Já aconteceu alguma vez você chegar numa agremiação e, de repente, não se sentir bem por questão dos donos da casa, o rei, a rainha da casa, e achar que você está querendo aparecer mais do que ele, ou ela, alguma coisa assim? Já aconteceu? Conta pra gente. Já. Isso aí existe muito, mas bastante. Oi? Sempre as pessoas elas querem, principalmente, mostrar os seus cargos, as suas funções dentro de uma escola de samba. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui, eu falo muito por mim mesmo. Sim, que é a sua né? experiência. A minha experiência. Sua experiência. Mas a gente observa e vê, as pessoas fazem questão, né? Por exemplo, eu acho bacana quando você está numa escola de samba e você coloca a sua faixa da respectiva da função que você é, ou muso, ou rei, rainha. É legítimo. A pessoa tem que saber qual é o que você está fazendo ali, né? Qual é o seu cargo dentro da escola. Acho legal, acho bacana. Ou quando você, por exemplo, eu vou visitar uma outra escola e aí eu quero ir como muso. Sim. E aí que na verdade, Marcelo, você tem que se apresentar como músico. Sim, você sim. não pode botar e chegar numa agremiação de qualquer jeito e depois querer que as pessoas te reconheçam como tal. Sim, aí assim, realmente, aí você coloca a sua faixa, né? Coloca a sua roupa, uma roupa legal, bonita, não precisa ser uma roupa. Porque também você não quer ofuscar os demais da casa. Da casa, não pode. Eu acho que é falta de educação. Então, você vai ali, bota sua faixa, uma roupinha, eu gosto de botar uma calça social, um cinto, um blusão e coloca a minha faixa. E o meu chapéu, que eu amo, não abro mão. Só se alguém falar, não usa chapéu, que eu amo. Aquele chapéuzinho que sempre usaram, né, a vida toda. E aí você vai, assim, aí é complicado porque tem toda uma... Por que eu vou dizer que é complicado? Porque tem toda uma situação quando você vai visitar uma escola e você vai com a sua faixa, né? Você tem que ser bem recebido, até mesmo quem vem na sua casa, né? Sim. Muito bem recebido, reverenciado. Sim, claro. Apresentado. Que é uma corte vindo na minha casa. Querido, a dificuldade que tem muitas escolas que não tem essa prática. Ou não reconhece. Por isso que tem um coordenador para ficar com essa corte de uma escola de samba. Para orientar, na verdade. Olha só, a corte está aqui de uma escola de samba. Aí vem a coordenadora, olha só, vai se apresentar dessa forma, vai reverenciar se for uma rainha de outra escola que estiver aqui, vai fazer assim, assim, assim. Claro, tem pessoas que já têm experiência, já sabem. Mas você faz aquilo que tem que ser feito. Sim. Porque, ou então tem que ter alguém na escola de samba, sem ser a coordenadora, alguém da diretoria, que receba as pessoas. Para não ficar... Chegou o rei da escola tal, e o cara chega na escola e fica com cara de paisagem perdido. Aí ninguém arruma uma mesa para colocar a pessoa. Mas não só a corte, mas qualquer celebridade que chegue na escola de samba, em qualquer escola de samba.
né? Tem que ter alguém, tem que apresentar. Então, eu percebo que muitas agremiações não têm ainda esse feeling. Não é porque não querem, ou não sei porque não tem interesse, é porque tem que ter alguém para organizar só para isso. Preparado para aquilo. Só para isso, exatamente. Mas isso está crescendo. Devagarzinho, mas está crescendo. E é importante, muito importante. Então, assim, eu deixo esse alerta para as pessoas, aí, né? Que é importante você receber bem os convidados. Eu já tenho amigos que foram assim, ficaram indignados, falaram, olha, nunca mais eu volto nessa agremiação. Pois é aonde eu falo lá na roda de samba, no Café Samba e Pingado, no qual ele teve presente, você teve presente com o pessoal da... Eu fui junto... Gigante dos Mares. Isso, Gigante isso. dos Mares. Nós não, um espaço ali é um espaço pequeno, né? Mas eu fico muito feliz quando eu recebo pessoas lá na casa, né? Principalmente carnaval, um artista, a gente está procurando cada vez mais melhorar para receber essas pessoas. E qual foi a coisa mais desagradável que aconteceu com você dentro desse tempo que você está no carnaval? Um momento assim que, sei lá, não foi legal, que, sabe, não soou legal. Outra coisa que eu vou falar, pergunta, assédio. Tem assédio? Porque eu sei que para as mulheres tem. Tem. Né? Para as mulheres tem. Conta um pouquinho para a gente. Então, assim, eu vou dizer a questão do café que você falou, né? Eu cheguei lá, fui muito bem recebido no café. Eu fui com a minha faixinha de rei do bloco lá, dos gigantes. Fui muito bem recebido. Uma roda de samba, gente, maravilhosa. Vocês têm que conhecer essa roda de samba. Ó, só galera do bem e o pessoal, assim, canta muito e, assim, toca muito instrumento também. O negócio é muito bom. E nosso amigo aqui é o locutor de lá, que é maravilhoso. E sempre tá botando a galera para cima, né? Que eu acho que isso que é importante para quem trabalha com a voz. Sim, sim. Né? E trabalha com pessoas. Eu acho importante. Tem que estar sempre... Eu acho que foi uma vez que eu recebi, que teve, não sei se eu vou dizer que é assédio, porque eu acho que eu também estava afim, mas... Porque assim, você... Eu estava afim também. Porque assim, você está na vitrine, que na verdade, gente, quando você chega, o artista em si, quando ele chega num evento produzido, tá? Ele está na vitrine. E aí desperta meio que aquela coisa, opa... Será que está acompanhado? Será que está sozinho? Como é que faz? Será que eu posso chegar em cima? Será que eu posso tirar foto? Rola essa coisa? Rola sim. Às vezes você vai em algum evento caracterizado, né? De muso, e as pessoas vêm falar, te reverencia quando você chega, ou então na própria agremiação da onde a gente está nessa escola, apresentando. Né? Se apresentando. Mas tem sim, às vezes, eu acredito que é mais em relação às mulheres, por conta de vários fatores, a roupa, né? Mas com certeza com os homens também tem bastante. E aí você pergunta alguma situação que eu passei constrangedora, foi desagradável. Desagradável. Teve uma sim. Quando você se dedica muito para uma agremiação e você faz parte dela, você gosta bastante, você sempre quer o retorno, né? O retorno, claro, vou fazer porque eu amo e também não vou ficar interessado, mas eu tenho um retorno dali para mim que me interessa também. E às vezes você não vê esse retorno da forma que você queria. Então é como se você fosse maltratado. Sim, Vamos dizer assim. Entendi. Sabe? Você... Entendi. E aí você fica assim, poxa, mas eu amo tanto a agremiação, sabe? Eu dou meu sangue. Eu me dedico Me dedico. Aí tem toda essa questão, tudo. Aí perpassa por tudo que eu falei. Pelo entendimento dessa realeza, pelo entendimento do cargo, pelo entendimento da posição aonde você vem dentro daquela agremiação, porque você vem dividindo, né? Geralmente as pessoas costumam dizer o seguinte, eu não gosto muito de musa e muso, porque quando bota ali para desfilar, eles fazem um buraco.
no dia do desfile. Porque assim, são 2 alas e uma pessoa no meio ali. Sim. Costumam fazer buracos. Eu nunca fiz buraco nenhum. Eu sempre desfilei, nunca. Sempre vim bem, modéstia à parte, eu sempre fui bem, nunca vim. E segurando segurando a sua ala, né? E isso, mas também é questão de experiência, sabe? Porque quando você também vai avaliar aquela pessoa que você convidou para fazer parte daquela corte, tem que também haver uma avaliação da questão. Por isso que tem uma pessoa responsável, né? Uma coordenadora para ajudar, dar dicas. Por isso que existem os ensaios. É importante aquela corte estar nos ensaios. A corte não conta ponto numa escola, mas pode deixar perder o ponto também. Por abrir buraco, ou por vir num lugar que não. Mandou o caderno lá para ali. O caderno tá muso aqui, essa ala aqui, que não sei o quê. Aí o muso vai ficar num outro lugar que não era para ter ficado. Mas aí a questão é de quem está coordenando, né? A escola. A galera de harmonia. Harmonia. Muito de harmonia. Tá vendo isso aí? Mas a pessoa também tem que ficar ligada, né? Que daqui a pouco. Sim, senão não dá. Porque assim, não adianta você chegar lá e geralmente eu acho interessante. Eu sou destaque de agremiação do Bloco Vai Barrar Nunca, o Alexandre. Um abraço, Jairo, beijo para você. E eu sei qual é o meu setor. Então, quando eu venho segurando para que a ala não se misture com outra, não bata com outra. Rodrigo, tem pergunta? Tem sim, tem uma mensagem de um ouvinte aqui. Sim, pode passar para a gente. Posso pode passar ler? para ele, pode. Boa tarde, na escuta do Latói, grande figura da radiofônica carioca, o embaixador da Penha e adstâncias. Foi pra você. Não, gente. Obrigado, meu querido. Meu querido ou querida que passou isso para mim? Querido. Querido, obrigado, meu querido embaixador. Olha, quem dera. É seu público. Vamos fazer o seguinte, vamos de música e a gente vem já quase isso, nos momentos finais, finalização. Ele vai falar um pouquinho dessa agremiação que ele está. Ele vai falar um pouquinho de como é que está o carnaval dessa agremiação e qual a dica que ele dá para você que quer entrar neste nicho. Rodrigo, vamos de música, a gente volta já já. Tô de volta com o programa Estrelas do Samba. Isso mesmo, com o Latói Jetson, essa persona que vos fala. E aí, estamos voltando já nos momentos finais do nosso programa. Lembrando a você que continua a programação em www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Querendo participar, 21 97 159 1211. Repetindo, 21 97 159 1211. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Vamos então voltar a conversar com o nosso amigo, Marcelo Nunes. Marcelo, me diga como está o Carnaval 2026. Já tem convite? Já tem convite para o enredo com a agremiação, já que ele sai em um monte de escolas, gente. Ele sai em um monte de agremiação. Já tem convite para essas escolas? Qual que você escolheu? Esse ano eu continuo nas mesmas escolas, né? Tem escola que eu já estou há 4 anos, mas continuo nas mesmas, do ano passado e do ano retrasado, que eu fiquei em algumas. Até então ainda não apareceu, ninguém fez ainda, né? Porque convite nenhum, a gente ainda está em junho, mas eu já estou aí procurando os projetos, que eu gosto de projetos nas escolas de samba, que são projetos de passistas. Eu já comecei lá no Império Serrano, tem um projeto maravilhoso, às quartas-feiras, de passista, muito bom, e com pessoal amigo também, porque a gente tem que manter o corpo. Então, como é que você mantém o corpo? Sambando, nos projetos. Isso, eu não faço isso, sambando e nos projetos. Então eu consigo perder. Mesmo porque também, assim, eu já não sou mais um garotão, né?
Eu tenho 53 anos de idade. Então, por exemplo, eu não posso ficar parada. Eu tenho que, de alguma forma... Atividade. Isso. E o samba, para mim, é sempre maravilhoso, né? O pessoal fala assim, nossa, mas você... 53 que eu falei, gente, eu tô vivo aqui, eu tô vivaço. Então, eu quero ir pra noite, eu quero sambar, eu quero fazer tudo que eu puder. Bom, gente, estamos terminando esse bate-papo, né? Foi uma hora gostosa, batendo papo com o Marcelo Nunes, primeiro homem a vir ao programa Estrelas do Samba. Qual a mensagem que você deixa para esses meninos que querem adentrar dentro desse universo de muso, rei? Qual a mensagem que você deixaria? Bem, em primeiro lugar, dedicação ao que você deseja, ao que você quer. Independente se for qualquer segmento, muso, rei, o que for. Dedicação. E quando eu digo dedicação, eu digo aprender a sambar, que é importante, ter simpatia, ser agradável com as pessoas, estar sempre sorrindo, ser amigo das pessoas, porque o samba, né, na verdade, quando você está ali com o pessoal, com a galera, é um conjunto, então você tem que estar sempre em harmonia. E samba no pé, gente, que é importante. Samba no pé. Necessariamente não precisa sair voando, não, tá? Fazer malabarismo, mas samba no pé e o glamour é muito importante. O corpo também, né, para poder você ter fôlego para sambar, para desfilar. É importante também sempre estar fazendo um exercício, uma boa alimentação. E aí você vai conseguir. Não tenha vergonha se for do sexo masculino, né? Independente de sexualidade, não tenha vergonha. A gente está aqui para isso, está aberto para todas as possibilidades. O carnaval é universal, está aberto para todas as possibilidades. Para finalizar, só gostaria de agradecer as escolas que eu faço parte, a minha Mocidade de Vicente Carvalho, que é desde criança. Agradecer os Gigantes dos Mares, o bloco, que é um bloco muito novo e que tem um potencial muito grande. Presidente Alain, que é um amigo, e toda a diretoria, corte, lá eu sou rei, também sou coordenador das musas. Agradecer também a Renascer, que eu fiquei lá um tempo, a São Clemente, que eu gosto, a União do Parque Acari, todas as escolas que eu estou presente, que estão me ouvindo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Tá bom, meu querido. Obrigado. E agradecer a você pelo convite, gostoso. cara. Muito obrigado. Vamos nos encontrar. Nossa, tá eu tô tão feliz. Gente, beijo pra vocês e até a semana que vem com mais Estrelas do Samba com Latoy Jetson aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Não desliga não, sabe por quê? Vem um programa bafônico. Até, gente. Tchau, tchau.